Tá ok. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao Conecta Mais, o primeiro multi-evento online da Unicinos que conecta estudantes, profissionais e futuros alunos, estimulando a troca de ideias e experiências para os desafios do amanhã. Bem-vindos ao curso de Gastronomia, Nutrição e Mestrado Profissional em Nutrição e Alimentos. Eu sou o professor Eduardo, professor da Gastronomia do campus de Porto Alegre e de São Leopoldo, responsável pelas disciplinas de Técnicas Gastronômicas Europeias, Gastronomia Brasileira e Zito Gastronomia, que é a harmonização com cervejas, para quem não conhece. O curso de Gastronomia está muito contente em receber todos vocês. Os profs já estão contando os dias para estarmos juntos, todos juntos, preparando muitas receitas cheias de técnicas gastronômicas. Obrigado. Olá, boa tarde a todos. Então, sou William Zarpelon, graduado em Gastronomia pela Unicinos e mestrando em Nutrição e Alimentos pela Unicinos. Em nome da coordenação e de todos os professores, alunos e parceiros do mestrado profissional, venho lhes desejar as boas-vindas e lhes dizer que está sendo uma honra enorme poder apresentar este incrível curso. Mas também muito feliz em estar com vocês neste evento. Falando um pouco sobre o mestrado profissional, então, em Nutrição e Alimentos, ele tem como objetivo a formação de profissionais que alinhem a atitude investigativa à prática transformadora, sendo assim o primeiro do Brasil da área de nutrição aprovado pela CAPES, sendo distribuído através de duas linhas de formação, Nutrição e Metabolismo Humano e Qualidade e Inovação em Alimentos. Muito obrigado a todos e aproveitem muito a aula e este evento. Obrigado. Oi, pessoal. Boa tarde. Eu sou a professora Luísa, sou nutricionista, faço parte do corpo docente do curso de nutrição da Unicinos, Porto Alegre e São Leopoldo. Nós estamos muito felizes em receber vocês aqui hoje de tarde. Para nós é um grande prazer, também um grande desafio nessa nova modalidade, mas a gente preparou com muito carinho uma aula bem bacana, super nutritiva, cheia de técnicas legais, colorida e super saudável. A gente espera que vocês curtam muito, gostem muito, né? E à medida que a gente vai depois finalizando a nossa aula, a gente pode conversar um pouquinho, vocês têm o chat para entrar em contato conosco, e espero que todos possam aproveitar, certo? Eu vou compartilhar, então, agora a nossa aula super especial. O prof está se ensaiando aqui. Já vamos lá. Pessoal, boa tarde. Hoje a gente está aqui no nosso auditório, no nosso laboratório de nutrição e gastronomia aqui da Unicinos. A gente vai preparar, né, vamos falar de alguns preparos em relação à plant-based diet, que é uma dieta aí famosa. E tudo isso que a gente está fazendo vem de encontro com a proposta desse super evento da Unicinos, o Conecta, que é também uma forma de apresentar um pouquinho dos nossos espaços, da nossa universidade e também das profissões. Eu me chamo Luísa, eu sou nutricionista, sou professora do curso de nutrição desde 2015, sou mestre em ciências da saúde e atuo bastante, né, nessa área da alimentação para a coletividade. Sou o professor Eduardo, sou professor da gastronomia, mestre em nutrição e alimentos, e hoje estamos juntos aqui em nutrição, gastronomia e o mestrado profissional em nutrição e alimentos para falar sobre essa dieta plant-based. Vamos aplicar algumas técnicas gastronômicas para trazer mais sabor a esses alimentos. Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Então, eu sou o William, sou graduado em gastronomia pela Unicinos e também mestrando no curso de nutrição e alimentos, o mesmo que o professor é formado. E a gente veio trazer um pouco dessa conexão, né,
a importância dessa dieta, trazer um pouco tanto da nutrição, gastronomia e o toque, então, do mestrado profissional, que fazer uma ligação e mostrar o quanto pode ser adaptada e aprimorada com tantas técnicas gastronômicas que a gente tem hoje e a importância também desses preparos no nosso dia a dia. Bom, pessoal, antes da gente começar a apresentar aqui o nosso menu, né, o de origem animal, né? Essa dieta plant-based, ela também tem com alguns propósitos, né? No sentido de também estimular o consumo de grãos, sementes e folhas, né? Dos mais diversos tipos. A gente também vai usar aqui as punks, não sei se vocês já conhecem, que são as plantas alimentícias não convencionais, que no termo mais popular seria o inso, né? Talvez vocês tenham aí na casa de vocês punk e que vocês podem agregar agora nos pratos e nas dietas de vocês. Até porque são plantas super nutritivas, algumas muitas vezes são no formato de brotos também, né? Onde a gente tem aí um pool de nutrientes incrível. E a dieta plant-based, a gente até trouxe aqui um pouquinho, né, a amostra do que a gente vai utilizar. A gente tem aí a inclusão de todos os alimentos, então, de origem vegetal, frutas, legumes, hortaliças e também as leguminosas, que são aqueles alimentos lá de origem vegetal e de proteína vegetal, que são bastante importantes também na inclusão da dieta. Então, assim, para quem quer começar, né? Eu acho incrível a dieta, é uma dieta da moda, né? A gente vê muita gente aí tentando diversificar um pouquinho e acaba seguindo até, né, o pessoal que está fazendo essa dieta, mas também não entende muito por onde começar. O que a gente sugere? Que esse processo seja feito devagar e consciente, com responsabilidade, porque na verdade a gente tem aí uma retirada de nutrientes. Para quem costuma consumir alimentos de origem animal, a gente vai ter uma retirada importante de nutrientes desse prato. Então, essas escolhas devem ser feitas com cuidado, com uma orientação, procura um nutricionista, né? Procura outros profissionais que possam ajudar nesse processo, mas para que seja de forma responsável, né? Então, os vegetais, eles são ricos em diversos nutrientes, né? Microminerais, micronutrientes, ferro, cálcio, né? E lá nas leguminosas, quem são as leguminosas? Feijão, lentilha, grão de bico. Nós temos aí proteínas e aminoácidos super importantes dentro desses alimentos e que vão conseguir, então, substituir um pouquinho daquela proteína animal para quem vai fazer a substituição, né? Então, é importante que esse processo seja feito com cuidado. Não dá para sair comendo folha e dizer que, né, estou na dieta plant-based. Outra coisa importante também, até já para passar a fala aqui para os colegas da gastronomia, é a questão da criatividade na hora desse preparo, né? Para que a gente torne essa dieta colorida, atrativa e também menos monótona possível, porque se a gente vai ficar comendo brócolis a semana inteira, no terceiro dia a gente vai largar, vai dizer não dá, né? Então ela tem que ser criativa, variada, colorida, com textura, com aroma, com sabores que vão, né, incrementar e aí se misturar. E fazer esse incentivo aí para o consumo, né? Exato. Porque se, como comentaste aí, se ficar só com brócolis, sempre o mesmo sabor, a gente pode comer brócolis todos os dias, mas a gente pode fazer de várias formas, né? Esse brócolis, né? Como tu bem disse. Então, e hoje, para dar um início aqui, a gente vai fazer um creme de moranga, que também é bem comum a gente ter um consumo dela, já é normal ela não ter proteína animal, né? Então, a gente pensou aqui nessa moranga, normalmente é com gengibre, né? Moranga com gengibre, que a gente mais ouve falar.
a gente vai fazer moranga com cúrcuma e raiz, o rizoma do lírio do brejo, que é essa plantinha, essa florzinha aqui, né? Então a gente vai estar usando o rizoma no lugar até do gengibre aí para estar acompanhando a moranga. E na finalização vamos usar aí o pinhão que está na época, né? O pinhão, então a gente vai fazer um crocantezinho de pinhão para salpicar aí por cima desse creme de moranga. Essa questão da sazonalidade é bem importante a gente falar, né? O que está na época? O que vocês têm aí disponível? A gente vê muito das frutas cítricas, né? O William vai falar do nosso preparo com as frutas cítricas. E fazendo um gancho com o que o Eduardo estava trazendo, do estímulo ao consumo de frutas, por exemplo, no inverno, porque muitas vezes talvez a gente, né, alguém esteja pensando aí, mas essas dietas baseadas em folhas, elas são tão frias, né? Parece que é só salada, né? Não combina com o inverno. Na verdade, não, né? E a gente está aqui para mostrar que a gente pode incluir esses alimentos de uma forma bem quentinha para também saborear o inverno. Então, as frutas assadas, as frutas em forma de geleia, leguminosas, a gente vai fazer uma almôndega com lentilha. Então, assim, é uma outra forma de consumir essa lentilha, né? Talvez alguém diga, eu não suporto, não gosto de lentilha. Lentilha para mim é só no Réveillon. Exato, é só no Réveillon. Só um pouquinho. Na verdade, a gente... Só aquela pratinho, né? Não, e realmente acho que é fugir um pouco dos padrões, né? Porque a gente tá, que nem a professora e o professor comentaram, a gente está muito acostumado em algo clássico. É só neste momento, ou no frio, a gente não consome esse tipo de preparos ou de produtos. Então, primeiro, utilizar e valorizar muito a nossa região, os produtos das estações. Então, às vezes a gente adquire algo que vem lá de outro estado, de uma outra época, ele não está na qualidade dele, nem é aquela época daquele produto, em vez de utilizar produtos nossos aqui de uma qualidade incrível, cheio de nutrientes, vitaminas e tudo mais. Que nem de no baixo custo também, exatamente, né? Exatamente. Porque se está dentro da sazonalidade, o custo também vai ser menor, né? Com certeza. Tem todo um outro processo de produção para se manter o ano inteiro, né? Exatamente. E além de várias formas de preparar esses produtos, né? Então a gente vai mostrar técnicas diferentes, formas diferenciadas de ser utilizado. E sempre com as texturas, que nem o pessoal comentou, os professores aqui, a diferenciação de texturas, sabores, cores, principalmente as cores, né? Que é uma coisa que, quando tu vai servir num restaurante, por exemplo, tu conquista o teu comensal principalmente pela questão das cores. Então é algo que dá aquele boom, tem aquela crocância, o sabor, e dá aquela famosa explosão em boca, né? Então acho que isso faz... Primeiro a gente come pelos olhos, né? Então acho que isso vai ser muito importante. Espero que gostem também. No final a gente vai ter uma sobremesa também, que trata das frutas e flores também, a gente vai utilizar em a maioria dos preparos. Então, aproveitem, acho que vai ser bem interessante. E falando dessa questão das texturas, aqui na moranga, a gente vai pensar um creme, né? E a gente então pensou aí no crocante com um pinhão, para trazer uma textura diferenciada também para esse cremezinho, né? E também a gente vai tentar usar aqui o máximo possível desse ingrediente, né? Desse insumo. A gente vai usar também as sementes da moranga. Então, isso também é importante aí, reflete um pouco no custo, né? E também nessa textura aí que vai estar apresentando esse preparo. Então, a gente vai ter o nosso menu, ele é composto pelo creme de moranga com essa farofinha, né, de pinhão. E as sementes a gente vai fazer tipo um snackzinho, né? Depois a gente vai fazer um prato um pouco mais quentinho também, os dois, né, já de entrada aí, que serão as almôndegas de lentilha com molho bechamel com bebida vegetal. E, para finalizar, uma tortinha de frutas cítricas plant-based, né? Então, a gente vai só utilizar, né, aqui alimentos de origem vegetal. Importante ressaltar que nessa dieta, por não conter aí o alimento de origem animal, a lactose está fora, né? E o trigo e aqui o glúten, né? Quando tem lá também da cevada, do trigo, do centeio, ele
ele se retira um pouquinho nesse processo, né? A aveia a gente sabe que ela pode entrar porque na sua estrutura o glúten não está, né? A gente costuma dizer que a aveia ela pode ser considerada com glúten em função da sua contaminação, né? Do processo de produção, processamento dessa aveia, utilizada também né, na dieta. Tá? Então, agora a gente vai dar início aqui aos nossos preparos, né? A gente tem aí uma etapa de pré-preparo, a gente organizou aqui a nossa mise en place, né, professor? Isso. Já está mais organizado aqui para a gente dar o start, né? Porque na gastronomia, para quem vai para o restaurante, isso é fundamental, ter já o mise en place todo organizado. Então, a gente já tem aqui a tábua que a gente vai precisar usar, as facas que a gente vai precisar usar para os preparos, e aqui já tem separado a cebola, o alho, a moranga, o rizoma de lírio do brejo e a cúrcuma. Né? Então, a gente vai fazer todo esse preparo, já tá tudo aqui. A gente vai fazer nossa moranga lá no forno, para trazer o processo aí de assados, né? A gente vai caramelizar um pouco essa moranga já no forno, trazer mais sabor do que se eu for usar do modo tradicional, que seria direto na panela com água, né? E se eu for usar ali, eu vou precisar usar aquela água também, porque nesse momento que eu introduzi a moranga na panela com bastante água, todos os nutrientes passaram para esse meio líquido, né? Foram transferidos para o meio líquido. Então, o insumo ainda tem, né? E tem a textura também, mas os nutrientes estão bastante aí nesse meio líquido. E nesse método que a gente vai fazer, usando o forno, ao invés de usar diretamente a panela com água, a gente vai estar também concentrando esses nutrientes. E depois a gente só vai acrescentar o restante dos ingredientes nessa preparação. Certo? Posso começar então? Perfeito, vamos lá. Então tá bom. Vai colocar então a moranga para assar, trazendo aí mais sabor para ela e para a sopa, né? Para o creme que a gente vai estar produzindo. Então agora eu vou fazer o corte aqui que a gente chama de brunoise, né? Que são os cubinhos. E só para lembrar vocês, né, que estão interessados no curso de gastronomia, quando chegar aqui, todos esses cortes que a gente ouve falar aí com nomes diferentes, a gente sai a pesquisar, né? A gente aprende aqui no curso. Então, vocês não precisam se preocupar em nem ter uma base com cozinhar, né? Porque vocês vão estar vindo buscar isso aqui no curso e é aqui que a gente vai transformar vocês, levar vocês nesse crescimento junto conosco também, nas técnicas gastronômicas, né? Então, hoje, aqui, nesse preparo, é em habilidades básicas, que a gente vai estar cortando aí brunoise, tá? Então, a gente corta as fatias aqui bem fininha, quanto mais fina, melhor. E uma faca bem afiada, né? A faca sempre é afiada, porque senão tu não consegue fazer esses cortes com mais perfeição, né? Se for uma faca sem fio, nossa senhora, tu chora. Por isso que muitas vezes chora-se quando está cortando a cebola, né? E não sabe o porquê. Exato. Daí quer encher a boca de água, quer botar palito de fósforo na boca. Isso aí. Para tentar absorver essa acidez, né? E outra coisa, quando a faca não está afiada, é aí que vai ao resgate da faca de serrinha. Exato. Né? Porque se tem a ideia de que a faca de serrinha, é a que corta. Né? Na verdade, ela estraga muita coisa. E se vocês observarem, a minha mão, ela não está assim ali na cebola, né? A gente faz a mão no formato de aranha. A gente precisa deixar a mão assim, com a ponta dos dedos para dentro, porque a minha faca ela vai raspar aqui
nas falanges, né? Aqui vai ser minha régua, meu limitador, tá? E se eu tiver com os dedos para fora, com certeza uma pontinha vai junto com a cebola. Então, sempre prestando essa atenção aí com os dedos para dentro, né? A mão de aranha. Isso o William, a gente pode dizer, porque eu também fui aluno da gastronomia, Claro. né? Que quando a gente chegou aqui, provavelmente tu também, eu pelo menos, né? Não sabia. Então, Eu também. Alguns cortezinhos aconteceram bem no início. Com né? certeza, é natural. A gente chega sem ter muito norte, assim, né? Algumas coisas que a gente já viu em filme, ou TV, ou algum restaurante que a gente foi, mas aqui a gente consegue pegar uma base desde o início, aí até basicamente o final, então é muito importante, bem legal. Ah, minha cebola não ficou do tamanho que eu desejo, né? Então, eu posso fazer ciselar, né? Vou fazer os cortes aqui novamente com nesse modelo aqui que eu estou pegando a faca, né? O punho aqui da faca fechado, a mão, nada com o dedinho aqui em cima, e aqui a gente vai pôr a mão em cima para fazer uma pressãozinha. Então, a gente só levanta e larga. Com a faca ciselar. A gente fala do leque, né? Do leque, ou tem aquela outra faca média luna, também italiana, né, que pode estar usando, só que ela é um instrumento mais delicado, assim, né? Não, enfim, a gente sempre recomenda que as tábuas não sejam compartilhadas, né? E a média luna, tu vai ficar fazendo esse movimento aqui, porque é uma faca, né, ovalada, né? E tu precisa fazer esse movimento aqui. E se alguém estiver compartilhando a tábua, corta o dedo do amiguinho, né? Deixa o amiguinho sem a ponta do dedo já, né? E sempre limpando a sua faca de cima para baixo, né? Se eu for fazer assim também, já vou levar um pedaço do dedo junto. O alho também, né? Tem várias pessoas que descascam esse alho com a faca. Eu já dou preferência para esmagar essa faca com uma leve pressão aqui em cima, que faz ele abrir, né? E a casca sai facilmente. Tem alguns que dão técnicas de deixar esse alho em imersão por algumas horas, para a casca soltar mais fácil, né? Então, aqui, eu prefiro fazer essa quebra, porque ele solta também mais aroma, né? Deixa mais volátil. Se o miolo, o centro do alho estiver verde, né, eu sou obrigado a tirar, porque aí já começam mais toxinas, né, a estarem circulando aqui junto com esse alho. E não é o caso deste alho aqui que a gente está usando hoje. Aqui também vamos fazer o corte do brunoise, né, mesmo jeito, né, da cebola, os cubinhos. A mão sempre, a mão para qualquer corte, com a mão de aranha. Essa aranha não pica, então não tenha medo. Tenho medo de não fazer. Então, pessoal, aqui eu já tenho o pinhão cozido, né? E lembrem das sementes da moranga que a gente colocou junto lá para assar. Aqui elas já estão prontas e bem crocantes, tá? Eu vou colocar aqui no Thermomix para triturar esse pinhão, tá? Para fazer a farofinha e depois a gente vai refogar ela na panela ali no fogão. Aqui então já está triturado nosso pinhão. Pronto. Bom, pessoal, a gente vai para a receita então das almôndegas de lentilha. Então, como eu falei, a lentilha é uma leguminosa riquíssima em proteína vegetal, né? Então, a gente tem aqui a lentilha já cozida, só com um pouquinho de sal, não precisa temperar muito, porque a gente vai agregar temperos, né,
agora no preparo dessa almôndega. Então, eu tenho uma lentilha já drenada, né, bem cozida. Eu tenho aqui castanha do Pará e semente de girassol tostada, que eu também vou processar. Tenho cebola, tenho alho e temperos. Tenho salsa, manjericão, coentro. Vou botar um pouquinho de um suco de 2 limões junto também, né? A gente vai misturar tudo isso aqui, depois de processado, e vamos fazer as bolinhas e que vão para o forno, então, assar. Por cima, depois das almôndegas, a gente vai colocar um bechamel vegano, né? Onde a gente vai usar, então, um leite de castanha, que a gente já está fazendo também, que em seguida eu vou mostrar como vai ser esse preparo. Pessoal, uma coisa importante quando a gente está na cozinha é falar também sobre a higiene dos alimentos, né? Vocês devem estar ouvindo bastante, principalmente nesse momento agora da pandemia, todo o cuidado que a gente tem que ter em relação à higiene, né? Aquisição do alimento, como é que eu vou guardar, como é que eu vou conservar esse alimento, tá? Então, assim, eu vou usar uns temperos aqui para o preparo das almôndegas, e vou demonstrar, né, vou falar um pouquinho para vocês como a gente costuma fazer. Eu coloquei aqui umas folhinhas de coentro, manjericão, elas já estão lavadas, né, ou seja, pelo molho eu fiz previamente uma seleção daquilo, né, que eu quero usar. Então eu selecionei as folhas, depois eu passei em água corrente e agora eu vou deixar de molho, então, com uma solução, né, um hipoclorito de sódio, solução clorada, como a gente chama, para que a gente faça a desinfecção desse alimento, tá? Então, eu vou precisar de 1 litro de água, que eu vou deixar, né, imerso aqui, o meu tempero, poderia ser fruta, poderia ser folha, alface, rúcula, todos esses alimentos que a gente tem o hábito de consumir, principalmente cru, tá? Depois eu coloquei 1 litro de água, eu vou colocar 1 colher de sopa, então, da minha água sanitária. O que é essa água sanitária? Ah, é aquele cloro que a gente tem em casa? É. Só que o que a gente tem que cuidar? Nem todos os tipos de água sanitária são permitidos para o uso em alimento. Então, o que a gente recomenda? Que vocês leiam os rótulos, né? Verifiquem ali se pode ser utilizado, então, na desinfecção dos alimentos, tá? Existem algumas marcas aí no mercado que deixam isso bem claro já na sua embalagem. Depois que eu deixei, então, de molho, eu vou esperar uns 10 minutinhos, né? Depende muito também dos alimentos. Alimentos que são mais perecíveis, frutas como morango, né? Que tem já a sua estrutura exposta, a gente deixa um pouquinho menos, em torno de 5 minutos. Agora, folhas, né? Os crucíferos, né? Brócolis, a couve-flor, a gente pode deixar uns 10 minutinhos. Eu deixei os temperos aqui, a gente vai variar entre 5 e 10 também. Depois desse tempo, eu vou enxaguar novamente e daí eu posso, então, fazer o uso desse alimento. O que a gente está recomendando nessa época, né, da pandemia? Que quando vocês cheguem do supermercado ou da feira, para quem está fazendo, né, nesse momento, faça, então, proceda toda essa técnica e faça a conservação na geladeira, tá? É uma forma mais garantida da gente ter um alimento mais seguro. Então, pessoal, aqui está a moranga, né, cabotiá, que a gente levou ao forno para trazer essa textura aqui, o sabor mais pronunciado, né? Ela tem uma concentração mais de seus sabores e podem ver, ela está mais escura, mas isso não é queimado, viu? Não vão dizer depois, ficar falando aí, o professor queimou a moranga. Não, eu trouxe aqui, conferi mais sabor para a moranga, que ela está caramelizada, né? E agora, com a moranga já macia, ó, vocês podem ver que até a casca dela fica macia. E tem alguns que colocam já em micro-ondas para facilitar a retirada da casca quando ela está crua, né? Aqui a casquinha macia, eu vou raspar com a minha colher e largar aqui no ramecan. Sempre, como a gente falou antes, o mise en place, não só dos alimentos, mas
dos utensílios, equipamentos que a gente vai precisar. Se vocês observarem, já tem aqui do lado a panela que eu vou usar para essa produção aqui. Então, pessoal, aqui a gente já está com todos os ingredientes prontos para esse creme de moranga, né? A moranga já limpa aqui sem sua casca, com o processo ali de assar já pronto, toda macia, caramelizada, como eu mostrei para vocês anteriormente. Aqui a cúrcuma que a gente picou anteriormente também, o rizoma de lírio do brejo. Aqui as sementinhas já tostadas da moranga, fazendo o snack, né? Aqui temos o pinhão já triturado, a cebola cortada em brunoise e o alho em brunoise. A minha panela já está aqui no fogão aquecendo, né? E quando tiver com o fundo da panela quente, eu vou largar o azeite de oliva, tá? Que nesse caso aqui, como é um processo rápido, a gente pode estar usando. A gente não pode utilizar azeite de oliva para fazer frituras aí de longa duração, né? Como uma batatinha frita, por exemplo. Ele não aguenta essa temperatura aí da batata frita. Primeiro a gente vai refogar aqui a cebola, porque o alho queima bem mais rápido que a cebola, né? Então a gente inicia com a cebola e depois a gente entra com o alho e as raízes aqui, no caso a cúrcuma e o lírio do brejo. Já tem aqui refogado, como vocês viram, eu introduzindo aqui a cebola, o alho, a cúrcuma e o rizoma de lírio do brejo. Agora eu tenho aqui também um caldo de legumes, tá? Só que esse caldo não é o caldo que a gente está acostumado a comprar no mercado. Ele não é aquele caldo concentrado, sólido, tá? Esse aqui é um caldo que nós, aqui na gastronomia, produzimos, né? É um caldo bem natural, sem sal, somente com os ingredientes necessários para a produção desse caldo, que é a cebola, a cenoura, aipo, né? E conforme o gosto do chefe, vai introduzindo outros ingredientes, tá? Se for fazer de carne, que não é o caso aqui hoje, mas aí se introduz carne também nesse caldo. Vou introduzir aqui essa preparação. Limpar aqui um pouquinho a minha panela, porque a cebola deu uma caramelizada, também traz um pouco de sabor. O detalhe desse processo é não deixar queimar, né? A hora que o negócio fica preto, né? A cebola fica preta, tem que parar tudo, descartar e começar tudo de novo, né? Mas se há uma caramelização leve, ela vai conferir até mais sabor para a preparação, tá? Não deixando aquela preparação monótona, né? Sem sabor na preparação que a gente está fazendo. Então, ela vai conferir mais sabor. Isso não só com a cebola, mas com a proteína animal também, né? Eu sempre dou a dica que mesmo eu fazendo um frango desfiado, né, que eu vou levar para a panela de pressão, eu sempre falo para deixar esse peito de frango selado, bem dourado, né? Porque se eu largar esse peito de frango na panela, branco, do jeito que a gente recebe, e só levar para cozinhar, ele vai ter um gosto bem característico ali daquele frango, né? Agora, se eu deixar a proteína bem dourada, ela já vai conferir outro sabor para a preparação, né? Então, isso não é só aqui na cebola e nos vegetais, tá? Isso nas proteínas animais também. Agora, essa época aí que abriu a temporada das sopas, né? Os vegetais que a gente vai usar aí na sopa também, deixa dar uma coradinha dentro da panela. Ela vai conferir esse sabor e vocês vão ver que vocês vão estar provando aí uma sopa bem diferente do que estão acostumados a fazer, né? Isso aí. Agora é só deixar ferver aqui um pouquinho e daí a gente vai triturar essa sopa para ficar o creme e daí está pronta a nossa sopinha.
Pessoal, então a gente vai começar agora aqui o preparo dessa massa, né? Que depois a gente vai fazer as bolinhas e que vai dar a finalização para as nossas almôndegas. Então, a gente já tem a lentilha, como eu mostrei, né? Cozida, já drenada, né? A gente escorreu, a gente tirou então todo o líquido. A gente tem aqui... Ela tá bem sequinha, porque é a lentilha que vai dar estrutura para nós também. A gente tem aqui a semente de girassol e castanha do Pará, também bem triturada, tá? Eu não sei se eu vou usar toda ela, mas a gente vai colocando um pouquinho. Isso. Acho que um pouco mais. E ela tem um aroma que a gente sente aqui, né? E que até remete, assim, a carne suína, né? É uma coisa é incrível, assim, um alimento vegetal, não tem nada a ver, mas os aromas são muito parecidos, né? E provavelmente, e com certeza dentro da dieta plant-based, muitas vezes se busca fazer essa tentativa e, claro, quando se quer, né, de tentar substituir esse aroma, essa textura que muitas vezes poderia vir, né, de alguma carne. Mas isso para quem tem afinidade pela carne, né? Muitas pessoas que são adeptas da dieta já aboliram, né, já não querem mais introduzir alimentos de origem animal na sua dieta. Ou por uma preferência, ou até mesmo pela causa, né, também aos animais, tá? Então, aqui a gente está já misturando a lentilha com as nuts, né? A gente tem um pouquinho de alho aqui, que a gente vai agregar. A gente vai botar um pouquinho de cebola também. Não vou usar tudo. Se bem que é bom pra gente temperar. Vamos usar tudo. E eu tenho aqui um suco de 2 limões espremidos. E também os temperos, né? Aqueles que a gente fez a higiene, né? Junto com a solução clorada. Então, tem coentro e manjericão. Agora a gente vai misturar todos os ingredientes, até que a gente deixe tudo bem homogêneo, né? Tentando agregar bem os sabores, né? Os pedaços. Ela pode ficar pedaçuda, ela não precisa ser uma almôndega pastosa, né? Onde a gente não sente os grumos, os pedaços. Então, a gente pode ter pedacinhos das nuts, eu quero elas mais picadas e não, né, numa estrutura de farelo ou de farinha, a gente pode deixar elas um pouco mais pedaçudas. Isso vai muito do gosto, né, de cada um. Então, eu já tô formando uma massa, né, para esses nossos bolinhos, tá? E o que vai dar estrutura é justamente essa gordura das castanhas, da semente e também a própria lentilha, né? Por essa quantidade de amido que as leguminosas também possuem, tá? Então aqui eu vou começar a produzir o crocante de pinhão, né? Vou largar aqui um pouquinho de azeite. A frigideira já estava quente, tá? E até eu acho que acabei não explicando aqui, né? O fundamental que a frigideira, a panela esteja quente, porque agora no inverno o óleo fica um pouco mais denso, né? Então a tendência é de tu usar mais azeite, mais óleo no preparo, né? E se o fundo da panela estiver quente, quando eu adicionar o óleo nessa panela quente, ele vai se espalhar mais facilmente, né? Ele vai ficar mais fluido, né? Então, por isso a importância, também não só no inverno, mas sempre que a panela esteja quente, para daí a gente adicionar o azeite, tá? Para não ser um exagero aí na quantidade de azeites. Então, aqui só vamos dar uma refogadinha no pinhão para ele ficar mais crocante, né? E depois a gente vai triturar a sopa e largar por cima, salpicar esse pinhão por cima junto com
a sementinha aí da nossa moranga, né? Fazendo uso integral da moranga. Pessoal, então eu vou levar ao forno agora as almôndegas, né? Eu fiz bolinhas assim, tá? Nada muito simétrico também, com o auxílio de uma colher de sopa. Rendeu, né? Uma forma, mais outra. Agora eu vou levar ao forno. Então, pessoal, agora vamos começar a servir, então, a entrada do nosso menu, né? Então, a gente vai começar pelo cremezinho, tá? Eu vou mostrar um pouco aqui de um empratado, assim, até para vocês terem uma ideia de quais princípios que a gente utiliza, né? Pensando principalmente na questão de cor, contraste de cor, textura e sabores, né? Então, aqui ele fica no final do prato, no fundo, né? Aqui, então, tem a farofinha do pinhão com as sementes da moranga. A gente faz uma linhazinha aqui no canto, tá? Aqui, que vai dar sabor, textura, principalmente a crocância, né? E agregar muito sabor ao prato. Então, vamos utilizar algumas flores também, que aqui a gente está utilizando o Amor Perfeito, né? A gente pega algumas pétalas e coloca elas alternadas. O legal da escolha de cores e sabores não tem uma regra, mas basicamente utilizar números ímpares. Por quê? Aí vem o porquê. Porque fica legal, mais harmônico e mais bonito também. Então aqui também a gente vai colocar um pouco do lírio. Esse lírio tem na nossa própria horta aqui da Unicinos. Então aqui vamos pegar um pouquinho de verde também, tá? Tudo da nossa horta aqui, que dá ainda mais sabor para o nosso prato. E agregando sempre sabor, textura e muito aroma. Porque que nem a gente estava falando, né? Utilizar o sazonal, algo fresco da região, da estação. Então, a gente pode fazer coisas simples, mas bonitas, que agregam tanto em sabor, aroma, cores. E com certeza é um prato que vai dar uma levantada, assim, tanto no seu trabalho, quanto para fazer em casa, até para quem você gostar e convidar para degustar. Vamos então fazer a sobremesa. Ela será uma tortinha plant-based com frutas cítricas da estação e a massa dela vai ser feita com amêndoas, tá? Então aqui eu vou passar basicamente os ingredientes antes do preparo, os ingredientes do mise en place, tá? Para calda, a gente vai utilizar, para o recheio, no caso, né? Laranja, tá? Bergamota, limões, né? Um pouquinho de xilitol, são 2 colheres de sopa de xilitol, e morango para decorar, tá? Então são tudo frutas da estação, da época e sazonais, tá? Aqui então a gente vai utilizar para massa. A gente vai utilizar farinha de amêndoas, um extrato vegetal de amêndoas. Então aqui tem 2 xícaras, aqui tem meia xícara e aqui 2/3 de xícara de uma pasta de amêndoas. Só que essa pasta de amêndoas, nós que fizemos ela, o que a gente fez? A gente tostou, eu deixei um pouquinho separado para vocês verem, tá? A gente tostou as amêndoas antes e depois que ela estiver bem tostada, a gente tritura ela no multiprocessador e ela mesma, como ela já é uma oleaginosa, ela vai sair um pouco desse extrato, né? Então ela já vai ficar em pasta. Só que se for necessário, nesse caso, a gente colocou um pouquinho de óleo de amendoim, tá? Pode ser qualquer óleo vegetal, claro, não tem problema, mas nós utilizamos o óleo de amendoim. Então ele fica mais ou menos nessa textura, tá? É como se fosse uma Nutella vegetal, assim. Então basicamente é isso, eu só deixei separado para vocês verem. E a gente vai utilizar um pouco na massa também 2 colheres de agave, tá?
Então, pessoal, aqui a gente tem o bechamel vegetal, né? O bechamel que foi feito com castanha de caju, que a castanha de caju foi triturada e aos poucos foi sendo acrescentado caldo vegetal para ele chegar na textura ideal do molho, né? Então, agora vamos servir aqui no nosso prato o bechamel vegetal e nossas almôndegas, que já está pronto também. As almôndegas preparadas aí com a lentilha, né? Com todo o cuidado. Agora vamos pôr aí as nossas punks. Aqui a gente tem folha da capuchinha, que a gente vai usar nessa preparação. As flores novamente aí para trazer mais cor para o nosso prato. E a gente pode aqui também fazer a finalização com um fio de azeite de oliva, que vai abrir um pouco mais nossa preparação. Nosso prato vai ficar mais vivo, né? Para quando o cliente receber, tá bem bonito. Podemos já ir começando então a fazer a massa da tortinha, tá? A gente vai utilizar as 2 xícaras de farinha de amêndoas. A gente coloca tudo num bowl, né? Com o auxílio da colher para ficar mais fácil de misturar até ficar homogêneo, tá? Aqui então vai meia xícara de extrato, o extrato vegetal da própria amêndoa, tá? Aqui. As 2 colheres de sopa de agave. E aqui vamos colocar então a pasta de amêndoas, tá? Que nem eu comentei anteriormente, nós fizemos ela. Então é só tostar a amêndoa, tostá-la com casca e tudo. Depois triturar ela, porque como ela já é oleaginosa, ela já vai formar uma pasta. Mas se for necessário, pode acrescentar algum outro óleo vegetal daí nesse caso, né? Para continuar a receita como plant-based, né? Então, nesse caso, a gente utilizou um pouquinho de óleo de amendoim. Então, ela fica nessa textura. Ó, até vou mostrar para vocês como é que ela fica. Ela fica uma pastinha, ó. Então, a gente vai... É 2/3 de xícara daí, tá? Então, é basicamente isto, tá? Então, vamos misturar até ficar homogêneo. Então, depois de misturado, ficou homogêneo, né? Fica nessa textura, a massa, tá? Então, se vocês forem perceber, ela tem um pouco do próprio óleo vegetal deles, né? Dos ingredientes. Então, ela fica nessa textura, tá? Então, aqui eu já untei as formas. A gente pegou uma forma antiaderente, mas a gente já untou ela com um pouquinho de óleo de amendoim, tá? Mas se for uma antiaderente ou uma forminha de cerâmica, de repente, talvez não precise. Mas o ideal é dar uma untada, né? Para garantir. E untar não é com o pincel igual o Jacan, que é untar com pincel de pelinhos, né? Tem que ser untar com pincel de silicone, porque é mais higiênico, né? E mais adequado para produções. Vamos colocar as tortinhas no forno. Então você pode colocar 180 graus por mais ou menos 15 minutos, tá? Mas mesmo assim, vai monitorando, né? Para evitar que queime. Mas essa é a média para ela ficar pronta.
Então, pessoal, aqui hoje a gente fez essas preparações, né, e plant-based, né, trouxemos aí várias técnicas para elas, né, que normalmente aqui a gente faria na água, a gente fez aí no forno, trouxe mais cor com a própria cúrcuma, né, que tem muitas propriedades aí benéficas à saúde, mas a gente trouxe bastante sabor aí com o processo de assar ali no forno, né, o que a gente aprende aqui na gastronomia é fazer isso, né? Trazer sabor, agregar sabor nas preparações. Então, aqui a gente mostrou um pouquinho disso já. Aqui a gente tem o bechamel, que é um molho já clássico, né? É um molho base para vários outros molhos. Molho de mostarda vai com bechamel. Molho de queijo tem bechamel, né? Como base. Então, aqui a gente fez uma troca, né? Desse molho bechamel, que seria vulgo molho branco, né? Aqui a gente tem ele, então, com extratos vegetais, né, de castanha de caju. E as almôndegas, que para quem é carnívoro, né, seria de carne, e para quem faz essa dieta plant-based, aí, foi feito de lentilhas, né? Então, já tem aí esse formato, e aqui também, se a gente for observar, tem textura. A gente tem o creme, né, o cremoso aqui, do bechamel vegetal, e depois a gente tem aqui o crocante, a casquinha crocante dessa almôndega e o interior mais macio, né? Aqui a gente tem a tortinha, então, de frutas cítricas, né? Que foi feita aí também totalmente plant-based, né? A gente nem usou aí, e também já podemos até considerar, William, para pessoas com diabetes, alguma coisa assim, né? Relacionada, porque a gente não usou açúcar, né? Então, só o xilitol, exato. Então, aqui a gente tem a tortinha que foi feito com as frutas cítricas dessa estação que a gente está agora, né? Do inverno. Então, para quem gosta aí, Rio Grande do Sul, lagartear, comendo uma bergamota, a gente tem a bergamota aqui nessa tortinha. Bom, pessoal, então, acho que o mais importante aqui também, né, além de todas essas lindas técnicas, né, de toda essa beleza que esse modelo esse estilo alimentar traz, né, acho que o recado que fica também para todos nesse momento, enquanto eu, nutricionista, né, professora aqui do curso de nutrição, mas não só por isso também, a gastronomia pensa igual. O mais importante é que a gente prepare o nosso alimento, que a gente vá para a cozinha. Eu acredito que muitos de vocês, ao longo agora da pandemia, estão fazendo isso, né? Para que a gente evite alimentos industrializados, né, ultraprocessados, e que a gente possa utilizar, sim, na nossa base, nas nossas refeições, alimentos in natura e minimamente processados, né? Aqueles alimentos que quase nada de processamento terão. Então, eu acho que o recado maior dessa nossa dinâmica, né, dessa nossa conversa, dessa nossa aula aqui hoje, também é esse, trazer o recado de que vamos para a cozinha. Exatamente. Né? A gente tem que ir para a cozinha, ter essa aproximação com o alimento, né? Porque não adianta só, enfim, comer assim sem observar, né? Fazer o foodness. Exato. Né? Neste momento, exato. Focar, ficar bem focado no processo, sentir as texturas, os aromas, o barulho da panela, né? Porque com o tempo a gente vai aprimorando isso, a gente já consegue saber várias coisas que estão acontecendo. Então, é fazer esse processo que está bem alto também, né? De focar a foodness, né? Para ficar bem focado, concentrado e aprender muitas técnicas, né? Isso aqui na gastronomia é o que a gente faz. A gente se aproxima do alimento e consegue sentir essas texturas, conhecer vários alimentos que às vezes a gente não tem não é comum na nossa mesa, né? E aqui a gente consegue conhecê-lo e aplicar técnicas que a gastronomia tem, né? Da nossa clássica gastronomia francesa, que a gente vem com várias técnicas, apresentamos essas técnicas
francesas bem no início do curso, né? Porque é a base da nossa gastronomia, mas depois a gente tem várias técnicas que a gente vai conhecendo ao longo do curso, mais contemporâneas também, né? Com várias técnicas mais inovadoras aí. Então, aqui no curso de gastronomia, a gente também tem aí a parte das técnicas gastronômicas europeias, né? Itália, França, Espanha, Alemanha, Portugal, que a gente está conhecendo, vai conhecer. Depois tem aí gastronomia brasileira, harmonização de vinhos, técnicas gastronômicas orientais, né? Então, são várias linhas aí que a gente vai estar produzindo, trabalhando, adquirindo vários conhecimentos, experiências aí na gastronomia que vão ser bem bacanas. Quem sabe a gente se encontra aí dentro dessa cozinha, não é mesmo? E também, né, dentro do curso de nutrição, onde a gente vai abordar as principais áreas de atuação do nutricionista, tanto, né, na cozinha, na alimentação para a coletividade, na saúde coletiva, na nutrição clínica, na nutrição esportiva, na alimentação escolar. Então, nutricionista aí tem um leque de opções e aqui no curso a gente, né, aborda todos eles. Sem falar em toda essa parceria que a gente tem dos cursos, do mestrado, nos caminhos formativos aí que a gente tem dentro da universidade também. E junto com, né, enfim, a gastro também e outros cursos. A gastronomia tem agora, que é tá acontecendo bastante, uma linha de trabalho aí que é a indústria. Está buscando muitos profissionais da cozinha, né, chefes de cozinha, para desenvolvimento de produtos. Que daí a gente pode fazer essa ligação aí com o mestrado, né, William? Exatamente. Porque o William fez aqui a gastronomia, assim como eu, professor Eduardo, também sou formado aqui pela gastronomia da Unicinos. Ele é formado pela gastronomia da Unicinos também e está fazendo o mestrado em nutrição e alimentos, né, William? Exatamente. O legal do mestrado profissional em nutrição e alimentos, é que ele faz essa ponte, né? Essa ligação da gastronomia com a nutrição. Então, acho que isso, antes de entrar para o mestrado, eu confesso que eu tinha um pré-conceito com a nutrição, né? Então, depois que eu entrei nesse universo, assim, hoje eu já vejo de uma outra forma, com uma outra visão, olha as possibilidades que a gente pode fazer. Então, com o mestrado, a gente consegue entender um pouco mais do alimento, né? O que a gente está colocando no prato. Juntar a arte da gastronomia Exatamente. com a ciência, né? E a base aí dos nutrientes, né? Exatamente. Do alimento, da composição dos alimentos. Então, exatamente. Esse casamento é sempre muito feliz. Com certeza. A gente consegue, eu particularmente, comecei a ver o alimento de outra forma. Então agora eu penso não apenas, eu vou servir isso porque combina com isso. Não, eu vou servir este prato, esse produto, porque além de combinar, além de ter textura, sabor e tudo mais, aquela explosão em boca e tal, ele tem vários outros benefícios, né? Então a gente pensa de várias outras formas e em outros fatores antes de montar um prato. E além disso que nós temos 2 áreas de atuação, mas a que eu faço é mais voltada para a área da gastronomia, tem uma mais para a área da nutrição e uma mais para a área da gastronomia. Então lá a gente desenvolve produtos também. Então isso é muito legal, porque a gente consegue criar algo gastronômico, com técnicas gastronômicas, mas com benefícios tão bons que a gente só consegue na nutrição. Então acho que esse leque, essa ponte, assim, o mestrado consegue ajudar bastante. E em questão de estágios também que a gente tem nos cursos, né? A gastronomia tem uma parceria com estágios fora do país, que é na França, né? Então chega um momento que o aluno tem a possibilidade, se ele quiser, logicamente, de ir parar o curso, né, naquele semestre, e vai para a França fazer o seu estágio, né? Então essa é uma possibilidade que o aluno da Unicinos Gastronomia tem, né? Isso é bem bacana. A gente tem um programa de mobilidade acadêmica dentro da universidade que possibilita também até para outros cursos, né? Mas até para fazer um gancho em tudo isso que a gente está falando, eu esses dias fui procurar no Google, assim, o que mais, né, em relação aos alimentos, a alimentação, o que mais o pessoal tem procurado, né, tem acessado. E a coisa que mais apareceu foi como fazer pão, né? Então, assim, é um momento, pessoal, aproveitando, né, essa aula aqui em que a gente fazia tempo que a gente não estava junto. Exato, né? Verdade. É um momento, a cozinha é um momento integrador, feliz, legal.
e que vai trazer sabor, alegria e muita nutrição, muitos nutrientes e muita arte, né? Com todas essas técnicas aqui que os profs trouxeram. Então, fica aí o convite, né, para vocês. Venham para Unicinos também, né? Aproveitem aí o Conecta, esse multi-evento online, cheio de oportunidades, cheio de conhecimento. E bora para a cozinha também, né? Praticar um pouquinho do que a gente trouxe aqui. Isso aí. Muito obrigada. Valeu. Muito obrigado. E aí, pessoal, o que acharam do nosso vídeo aí, das nossas técnicas, demonstrando aí as técnicas gastronômicas, né? Tanto da gastronomia, quanto aí o conhecimento da nutrição e também do mestrado em nutrição e alimentos, né? Super bacana essa troca de conhecimentos dentro dos cursos da universidade, né? Que nos possibilitam aí. Isso é muito bacana mesmo, né? Então, eu tenho aqui algumas perguntas que foram feitas aí por vocês, né? Aqui tem o do Alexandre aí, e também da Florença, né? A Florença pergunta aqui da horta, né? Que foi comentada se fica na Unicinos. Ela fica na Unicinos em São Leopoldo, né? A gente tem lá do lado do curso da gastronomia, a gente tem essas hortas, né? Que a gente tenta estar sempre aí mantendo com ervas, né? Algumas punks também a gente tem cultivando lá. Então, é super bacana, se daqui a pouco, quando a gente está no meio de uma aula, daqui a pouco lembra alguma coisa assim, vou usar uma punk nessa atividade, a gente pode ir na horta ali e colher essas punks, né? Isso é super bacana aí pro aluno, né? Que ele pode ter essa proximidade aí com essa horta e tá conhecendo o produto direto aí desse cultivo, né? Que a gente tem lá. Uma planta bem diferenciada aí que a gente tem na nossa horta é o jambu, que é uma erva do norte do Brasil, né? Para quem não conhece, o jambu, ela tem essa características de trazer a dormência na língua, né? E é utilizada para o tacacá, no norte do Brasil, que é a goma de mandioca com o tucupi, que é o líquido que é extraído do suco da mandioca, né? Por esse equipamento que está aqui do meu lado, ó. Esse aqui é o tipiti, né? Até coloquei ali hoje para vocês estarem vendo já, né? A gente faz aí para a extração do tucupi, a gente rala a mandioca, introduz essa massa da mandioca ralada no tipiti e depois vai puxando, vai comprimindo toda essa massa e vai extraindo o líquido, né? Então, depois esse líquido passa por um processo bem demorado aí de fervura e para depois ser utilizado aí nas receitas do norte do Brasil. E o jambu entra aí nessa receita do tacacá, né? Então, é super bacana e a gente tem lá nessa horta, né? Então, são várias punks aí, ervas que a gente tem lá sendo cultivadas, né? Para a gente poder usar e pegá-las super fresquinhas aí na nossa horta. Aqui também a Florença pergunta aí do tempo de forno das almôndegas, né? Eu posso te ajudar. Posso te ajudar, Du. E também tem o ponto aí que o Alexandre perguntou, o ponto da lentilha. Então, é contigo, isso. Lu. Tá. Pessoal, que bom que vocês gostaram, né? Ela ficou bem saborosa, ficou bem boa. O ponto, né? O ponto ideal da lentilha é um pouco mais macia. Mas, assim, vai muito também de acordo com o gosto de cada um, né? Daqui a pouco eu quero sentir um pouco mais de consistência, quero ter um pouco mais, né? Enfim, uma certa, não crocância, mas sentir um pouco mais al dente, né? A lentilha, então eu posso tirar um pouquinho antes, mas geralmente ela é mais macia,
tá? Até para formar bem, né, a almôndega, tá? E a Florença pergunta quantos minutos, né, no forno. Como a gente usou ali o nosso forno combinado, que é um forno maravilhoso, que dá vontade de ter um em casa, inclusive, a gente levou pouco tempo ali, né? Eu acho que a gente deixou ela uns 10 minutos, 12 minutos, tá? Então, também varia muito conforme o teu forno, tá, Florença? É bom dar uma olhada. Então, pode variar de 15 a 20 minutos, geralmente no forno convencional, certo? E a Ângela ali está nos parabenizando pelas receitas, que bom que vocês gostaram, né? O mais importante é trazer, assim, uma visão de criatividade, do que a gente pode fazer, né? Quais são os cuidados que a gente tem que ter na hora de pensar essa receita, nas cores, né? Na safra, a gente falou bastante aí da safra dos alimentos, o que está em alta, né? Porque a gente vai ter valor nutricional e a gente vai ter baixo custo também e um aproveitamento bem melhor desse alimento, né? Então, quanto mais da safra, melhor. Exatamente, até mais sabor, né, Lu? Se é da safra, os aromas, sabores aí estão bem mais pronunciados, né? É isso aí, é isso aí. E também, falando aí um pouco mais da gastronomia, né? A gente tem o nosso laboratório lá em São Leopoldo e Porto Alegre, com um bistrô, onde a gente tem, no bistrô a gente faz aí as harmonizações com cerveja, como eu sou o prof aí da Zito Gastronomia, né? Essa harmonização aí com a bebida aí, nosso pão líquido, né? Também pode ser chamado. Então a gente faz todas essas harmonizações no bistrô, assim como também as preparações, as harmonizações com os vinhos, né? De várias regiões do mundo, né? Isso é super bacana, com o professor Maurício. Depois a gente tem a gastronomia brasileira 1 e 2, que daí são regiões diferentes, né? Então é bastante coisa aí para a gente estar conhecendo e várias técnicas aí de aprendizagem, né? Que a gente vai estar aprendendo aí no curso, né? Também tem aí essa questão aí de troca de conhecimento, como eu falei no início, tanto que com a nutrição a gente pode estar entrando lá também um pouco no mestrado, conhecer as atividades, né, William? Isso aí, eu ia até comentar agora. Então, acho que com o mestrado profissional em nutrição e alimentos da Unicinos, a gente consegue ir um pouco além, né? Então, unir toda a base que a gente ganha na gastronomia, na nutrição, e fazer uma ponte, que nem a gente estava comentando no vídeo mesmo. Então, é criar uma ligação entre os dois e entrar um pouco mais a fundo nisso, né? Então, entender o alimento em si, como é que ele é composto, o que ele tem de benefícios e como ele pode ser melhor aproveitado e apresentado. Uma das coisas importantes que eu acho incrível, assim, é a questão de shelf life, por exemplo. Então, a gente consegue entrar mais na parte de indústria também, é uma das opções. Então, que nem o professor Eduardo também comentou no vídeo. Então, a gente consegue desenvolver produtos com tecnologias super modernas, super contemporâneas, mantendo o máximo de qualidade, o produto mais fresco e mais in natura possível, levando até um shelf life maior, que é uma vida de prateleira um pouco maior. Então, isso acho que facilita demais, né? Então, a gente tem que utilizar esses benefícios que a gente tem hoje, né? Então, o mestrado pode dar todo esse porte, fora todas as outras técnicas que a gente aprende com a estrutura lá do ITT Nutrifor. Então, é um espaço próprio para isso, que a gente tem muitos maquinários e equipamentos super modernos, assim, que a gente consegue desenvolver bastante produtos bem legais, unindo essas duas áreas incríveis, né, que é a gastronomia e a nutrição. E o que acontece também, né, foi bom o William falar da vivência dele no mestrado. Na graduação, né, a gente também incentiva e fortalece esse vínculo do aluno com o instituto, né, através de estágios, através de práticas também, justamente para pensar já nessa questão da indústria, né, do desenvolvimento de produtos mais saudáveis, né, porque a gente sabe que existe aí uma indústria do bem, né, quando a gente falou lá dos ultraprocessados, é aquela indústria não tão, né, uma indústria aí que nos traz, né, que oferta aí um tipo de alimento que basicamente não é alimento, mas a gente tem indústrias excelentes e que a gente precisa dela,
né? Então, na graduação, tanto da Nutri quanto da Gastro, a gente consegue proporcionar essa vivência também. Exatamente, né? A gente tem toda essa troca aí, esse deslocamento dentro da universidade, está conversando aí com vários cursos, né? E então é uma baita oportunidade aí para os alunos da gastronomia, né? A gente tem aí essa grande chance dessa conversa, desse diálogo aí com outros cursos, não só aí nutrição e mestrado, mas os outros cursos a gente precisa fazer uma análise química, a gente pode ir lá para química, a gente tem várias possibilidades aí de estar percorrendo campos, né? E falando aí do mestrado, eu sou fiz o curso aí do mestrado profissional em nutrição e alimentos, né? E também trabalhei dentro do instituto, né? Então, essa questão da indústria aí que está com esse olhar diferenciado, né? E também a procura de chefes de cozinha para estarem atuando dentro da indústria junto com eles, né? Está cada vez aumentando mais, né? Então, isso é muito bom para nós da gastronomia. A nutrição já está, eu acho que, um pouquinho mais consolidada dentro dessa indústria, né? Um pouquinho mais de tempo, e nós estamos iniciando aí esse processo, já temos aí algumas empresas com ex-alunos do curso de gastronomia já, trabalhando aí no desenvolvimento de produtos, né? Que é uma das linhas do mestrado aí, lá o mestrado profissional em nutrição em alimentos, né, que é o desenvolvimento de produtos. Então, isso é super bacana, né? Tu faz o curso de nutrição ou gastronomia e depois vai lá para o mestrado para se aprimorar mais ainda, né, com os conhecimentos aí, e depois tu pode estar aí com um baita currículo se direcionando aí para a indústria de alimentos, né, para trazer aí vários produtos benéficos à saúde e mostrar também para essa indústria que nós temos aí hoje que não é só com aditivos químicos, né, produtos artificiais que é feito um alimento, né, mostrar as possibilidades de estar produzindo alimentos com óleos essenciais, com produtos naturais, corantes naturais, né, que a gente pode estar aí trocando pelos esses artificiais, né, que muitas vezes não são tão benéficos à saúde, né, em vários casos aí de intoxicação até por corantes, né? Pessoas com alergias, enfim, com amarelo, tartrazina e várias outras aí que tem no mercado produzindo esses alimentos, né? E voltando lá para o nosso curso também, da gastronomia, a gente tem em São Leopoldo 2 laboratórios, a gente tem um laboratório lá com o EG, que é o espaço gourmet, que a gente fala, né? Onde a gente mais gosta, até porque é onde a gente tem fogão, a gente tem fogo, a gente vai conseguir controlar o fogo, a pressão, o que a gente vai estar fazendo lá, né? E no outra cozinha pedagógica, a gente tem lá o fogão de indução, que também é super bacana, a gente aprende a mexer, mexer nesse fogão, né? E tem um controle de temperaturas até maior, mais fácil, assim, né? Uma coisa que eu gosto muito de fazer lá na cozinha pedagógica é o confit, né, o confit de pato, porque eu consigo controlar muito mais a minha temperatura nesse confit, né, porque ele tem que ter uma temperatura bem controlada, né, e lá na cozinha pedagógica eu tenho essa possibilidade mais fácil, né, de fazer esse controle aí, e é uma cozinha, tanto o espaço gourmet quanto a cozinha pedagógica de São Leopoldo são super cozinhas, né, com super equipamentos, toda equipada, né? Tu não precisa levar suas facas lá no curso de gastronomia, tanto São Leopoldo quanto Porto Alegre, né? Todos esses equipamentos a universidade disponibiliza para o aluno, né? O aluno leva suas facas, que muitas dessas perguntas aparecem, né? Se ele tiver vontade, se ele tiver uma faca que ele goste, né, de trabalhar em casa já, ele pode estar levando essa faca aí para as aulas práticas, né? É isso aí, Edu. E falando um pouquinho do curso de nutrição, né, que também utiliza os mesmos espaços. Ali no vídeo a gente estava no auditório, né, onde vocês viram ali que a gente tem aquela bancada demonstrativa, né, tem até um espelho ali, então ali também a gente mostra muitas técnicas, né,
dentro da nutrição a gente tem disciplinas também de técnicas dietéticas, né? E os espaços também que a gente tem tanto em Porto Alegre quanto em São Leopoldo também são espaços não confraternização, mas de, como é que eu vou dizer, enfim, abriga, né, estratégias dos projetos sociais, né, atividades dos projetos sociais que a gente tem junto ao Unicinos, como o Banco de Alimentos, por exemplo. Então, a gente já teve aí, né, práticas de cozinha com os idosos, né, práticas de cozinha com as crianças, que fazem parte das instituições cadastradas junto ao banco. Então, o espaço também acaba abrigando, né, o nosso público externo, a comunidade com quem a gente atua, né, que a Unicinos tem contato, os alunos também através de estágio, de práticas, e que é um momento super bacana, assim, né, então, além do aluno estar dentro do laboratório, de ter toda essa experiência, né? O aluno da nutrição, por exemplo, a partir do primeiro semestre já vai para a cozinha. A gente já tem uma disciplina de cozinha também, né? Então, é uma forma de já começar a trabalhar as habilidades, né, culinárias, de cozinha, técnica, dietética, e depois, ao longo das disciplinas, poder, né, promover esses eventos, né, promover toda essa integração, né, fazendo essa extensão junto à comunidade, né. O curso de nutrição, ele é de 4 anos, né, ele é um curso bacharelado, de 4 anos na Unicinos, né, a gente tem turnos tarde e noite, né, Porto Alegre, principalmente tarde, São Leopoldo, mais à noite, e como o Eduardo falou, né, essa integração entre os cursos já é uma filosofia institucional, né, porque a Unicinos espera que esse aluno, que esse profissional em formação, né, esteja pronto para o mercado de trabalho, podendo olhar para todas as frentes, né, podendo conversar com todas as áreas. Então, e os professores também acabam se desafiando nesse sentido, né? Ainda bem que a gente tem o alimento, porque o alimento nos aproxima muito, né? Então, exato, é uma forma da gente facilitar também, né, toda a integração. Exatamente, o alimento é incrível, né? Faz toda essa aproximação aí com as pessoas. E falando dessa parte de extensão que a Unicinos cultiva aí, né? Desses eventos, enfim, de trazer a comunidade para dentro do campus, né? O curso de gastronomia também tem várias atividades aí com o pessoal da comunidade ao redor aí da Unicinos, tanto Porto Alegre quanto São Leopoldo, né? Isso é muito legal, é uma experiência incrível para os alunos, né? Fazer aí receitas com o pessoal da comunidade, né? E fazer até uma troca de conhecimentos. A gente pode dizer assim, agora quem vai cozinhar para nós vai ser a comunidade, né? É uma atividade aí que nos aproxima muito com o pessoal, né? E que nos mostra do que eles estão se alimentando, né? O que tem na mesa dessas pessoas aí da comunidade, né? Ao redor das universidades, né? Então, isso é super bacana, e muitas vezes, assim, gratificante para quem participa, né? Deixa aí, preenche aí de muito mais amor e luz aí, com certeza, é uma atividade incrível. William, nos conta aí do mestrado. Sim, eu ia comentar agora que vocês estavam falando das estruturas aí, né, dos laboratórios da gastronomia e nutrição, que o que eu acho muito legal lá, que a gente consegue usar perfeitamente no mestrado, é o laboratório de análise sensorial, né? Exato. Então, ele além de ser muito bem equipado, então a minha área, as áreas de atuação no mestrado são nutrição e metabolismo humano e qualidade e inovação em alimentos, né? Então, como eu optei pela segunda opção, que é um pouco mais voltada à gastronomia, assim, que tem como objetivo desenvolvimento de um produto, então no mestrado eu tô acabando desenvolvendo 2 produtos, um para o projeto final e um numa cadeira de desenvolvimento de produto. Então a gente utiliza essas estruturas, tanto no ITTRAN, no ITFOR, quanto na parte da gastronomia e nutrição. Então a gente consegue utilizar essas estruturas, esses laboratórios,
para testar e analisar com o paladar do painelista, da pessoa que está ali testando e analisando o produto, para nos dar um feedback, né? De qual foi o resultado, se foi positivo, se é saboroso. Então é que nem os professores estavam comentando, o legal hoje, como o alimento evoluiu hoje, né? Então, eu digo principalmente o alimento pronto que vem à nossa mesa, né? Então, antigamente era só, não digo antigamente, um pouco tempo atrás, assim, era só o engenheiro de alimento, basicamente, e a nutrição, que entrava um pouco mais, assim. Só que ainda faltava, talvez, um pouco de sabor, do prazer que a gastronomia pode trazer, assim. Então, eu acho que o mestrado fez eu ter ampliou os meus horizontes, assim, a visão, principalmente por unir essas três áreas, basicamente, mas tantas outras também, porque daí o engenheiro de alimento, ele sabe como utilizar uma técnica específica para chegar num produto final, para manter qualidade, assim vai. Já a nutrição consegue dizer, este produto vai ter todos os benefícios que tu precisa, ele vai durar tanto tempo e tal. E a gastronomia, então, consegue trazer o sabor, né? Então se torna um produto super tecnológico, super moderno e super saboroso e mais próximo do in natura, né? Então a gente consegue hoje, com as tecnologias emergentes, né, trazer o máximo de qualidade para um produto mais próximo do fresco possível, in natura, para a mesa do consumidor, principalmente hoje que está tudo muito corrido, tudo muito agitado, né? Claro, agora estamos em momento de pandemia, mas normalmente a nossa atualidade é essa. Então, acho que isso facilita demais, assim. Acho que essa é uma opção interessante para mencionar. E isso eu consegui ter essa visão só com o mestrado. Então, um dos primeiros produtos que eu criei lá também foi um molho bifásico de azeite de oliva com erva mate. Então, primeiro eu fui ver, eu sei que tem benefícios legais no azeite de oliva. Azeite de oliva, mais uma vez, gaúcho, fresco, regional, sazonal. E a erva mate, que já é nossa, né? E tem vários benefícios. Então eu pensei, por que não unir os dois, né? Então eu usei 1:3 para virar uma emulsão e ficou um produto legal. Teve um nível de aceitação ótimo, assim, foi acima de 70%, que é o considerado para ser um produto de qualidade e que tem uma possível aceitação no mercado. Então foi bem legal e a gente conseguiu adicionar conservantes naturais. O próprio alecrim é um conservante natural, né? Então acho que o mestrado consegue nos trazer uma bagagem enorme, assim, e bem ampla de várias áreas, né? Exatamente. O mestrado aí, eu sou meio até suspeito aí nessa questão, porque eu fiz o meu mestrado aí no Instituto, né? E eu trabalhei no mestrado com azeite e com as folhas da oliveira, né? Que também, a princípio, a gente tem conhecimento aí do azeite, né? Do azeite. E fomos estudar as folhas, porque elas também são benéficas à saúde, né? Então, isso é muito incrível. Eu produzi aí uma farinha, né? Dessas folhas e agreguei valor nutricional a massas, pão de ló, tudo que vai com farinha aí, ou mesmo molhos, né? A gente pode estar acrescentando. Logicamente, para quem conhece a azeitona aí direto da árvore, né? Da oliveira, vai saber que tem um amargor bem intenso, então tem que ser pequenas porçõezinhas dessa farinha da folha, porque ela tem um amargo muito intenso, né? Dos polifenóis, né? Ali a gente chama da substância mais rica, ela é a oleoproteína, né? Que tem aí nessas folhas. E o legal aí do azeite de oliva, né? Que quanto mais próximo de nós, mais aroma, mais nutrientes, né? Mais benéfico para todos, né? Tanto aí que estão questão de mercado, questão nutricional, né? Tem todos os benefícios, né? E falando aqui do curso de gastronomia, falando aí também do azeite, me recordei de comentar com vocês que nesse momento aí que a gente está com as aulas à distância, né? A gente está produzindo aí aulas abertas ao curso de gastronomia com vários chefes, né? Com umas atividades que eles vêm conversar com nossos alunos através da web, né? Então a gente teve aí alguns chefes como o Rodrigo Belora, que é aqui da Serra Gaúcha, a gente teve a Paola Oliveira, Paola Carosella, perdão, sempre a Paola Carosella, chefe aí queridinha do Brasil, né? Ela esteve aí conosco também,
Então está sendo super legal aí, é uma troca de conhecimento com esses chefes, com profissionais da área, né, de alimentos e bebidas, super enriquecedor aí para os alunos da gastronomia, né? Então está sendo super bacana aí essa atividade, para a gente ter essa proximidade aí com os alunos, né, e os alunos terem esse contato com essas pessoas aí que muitas vezes a gente não tem, né, não tem essa chance, né, de estar em contato com eles. Então, o curso aí disponibilizou e teve essa oportunidade de trazer os chefes, né? E só para lembrar vocês, a gente ainda está aqui ao vivo, né? Se vocês clicarem no link aí no YouTube, que tem bem embaixo das imagens, vocês conseguem estar nos direcionando as suas dúvidas, né? Entrem ali naquele link e mande suas dúvidas para nós, que a gente vai respondendo aqui ao vivo para vocês. Fiquem bem à vontade. É isso aí. E o mais legal também, nessas aulas, né, abertas que a gastronomia tá promovendo, eu participo de algumas e é realmente muito incrível. É a grande oportunidade, né, como o Eduardo disse ali, que a gente está tendo agora, né, com essa modalidade online, e para também, para quem gosta da área, né, para quem é profissional da área, para entender como é que as coisas estão ocorrendo, né, nesse momento, né, tudo que a gente tem que se reinventar, né, os restaurantes, essa questão do delivery também, né, a gente sabe que novas tendências estão por vir, então é bacana que a gente consiga, né, é uma forma também, através das aulas, ouvir também um pouquinho desses gastrônomos e empresários, né, que estão no mercado agora, e que estão falando um pouquinho aí de como estão, né, se reinventando. Então, é uma forma da gente manter atualizado, né, o nosso aluno, de manter em contato, né, e de poder usufruir de toda essa estrutura aí que a universidade promove. É muito bacana mesmo. Exatamente. Pelo que eu sei, o Instituto ITT Nutrifor, onde tem aí o mestrado, né, William, eles também estão fazendo algumas atividades parecidas aí, até pelo Instagram, né? Sim, exatamente. A gente está com algumas lives lá, então, né? Com profissionais convidados e tal. Então é bem legal. Quem quiser acompanhar o Instagram do próprio Instituto Nutrifor, ITT Nutrifor, ou até do mestrado, que é mpna.unicinos, que é do mestrado profissional. Então lá vocês conseguem acompanhar algumas aulas também, né? Algumas conversas, vamos dizer assim. E fora outras atualizações de aulas e atividades. E o que vocês estavam comentando também é essa questão de sair da zona de conforto, né? Que acho que agora é o momento, assim. Então, já vinha uma onda comentando e se mobilizando através disso. Então, acho que essas aulas abertas, independente da área, principalmente na gastronomia, que está com uma forte movimentação nessas aulas abertas, assim. Então, acho que é muito importante a gente ter uma visão de vários profissionais da área que estão se reinventando, né? Então, aí que entra a questão da importância de ter uma qualificação, um pós, um mestrado, que nem é o que eu estou seguindo, principalmente pela gastronomia. Qual foi a minha visão? Assim, eu tive um estágio, eu tive uma participação fora na Austrália, né? Então, eu trabalhei alguns meses lá e eu estive imerso na cozinha. Era trabalho braçal mesmo, assim, era das 8 da manhã às 10 da noite. Então, realmente era intenso, assim, né? E assim a gente começa a ter essa noção. E como eu participo também do aulas em alguns momentos, assim, eu comecei a ter uma nova visão da gastronomia. Então eu pensei, a gastronomia é legal, servir o comensal, levar o teu prato pro cliente e tal. Mas eu acho que o brilho no olhar do aluno, né, na parte docente também é algo que me encanta demais, assim. Então por isso que eu procurei o mestrado. Então o mestrado em si pode auxiliar de várias formas nesse sentido, né? Então, acho que é muito importante e muito legal para quem quer conhecer, quem quiser visitá-la também, depois que voltar todas essas aulas, né? No próximo semestre, talvez. Então, a gente consegue marcar uma visita, se alguém quiser, para conhecer. Então, acho que é muito legal. Principalmente,
o que tá me deixando bem empolgado, assim, agora que eu tô na minha parte final, né, na criação do projeto. Então, é bem essa coisa de sair um pouco da casa, assim, né? Então, como eu tô trabalhando com insetos comestíveis, né? Então, é uma coisa bem diferente e uma pesquisa bem legal, assim. Então, como é algo novo no Brasil, por isso a importância das tecnologias emergentes e dessas tecnologias mais modernas, assim, contemporâneas, né? Faz a gente pensar bem longe, assim. Então, acho que vale muito a pena conhecer, é bem legal. Insetos, William, que bacana, hein? A gente está trabalhando em uma pré-mistura com insetos comestíveis. Então, claro, fora os benefícios, né? Seria uma pré-mistura com alto valor proteico ali, que a pessoa já adquiriria a própria farinha para produzir o que for necessário, pães, massas e assim vai. Mas é bem interessante, bem legal. Este assunto e esse alimento, né, dos insetos já fora do Brasil é bem comum já, né? Tu Sim. encontrar os snacks já de insetos, né? Tanto Exato. Dos tenébrios, que são aquelas larvinhas, né, que a gente pode estar consumindo. Eu já provei e sempre digo assim, que quando eu provo, me lembro de uma cerveja. Aqueles snacks das larvinhas ali, bem crocante, sequinha, com um pouquinho de sal e uma cerveja. Não tem para ninguém. É verdade. Legal. Eu sou professor de harmonização, eu preciso harmonizar essas coisas aí, né? Vocês estão me apresentando esses insetos, como é que eu não vou harmonizar? E eu tô pensando na proteína toda aí que tá dando o que falar nesse momento. Super proteico esse chopp aí, hein? Perfeitamente, né? E o legal é a questão que, como tem uma participação forte de outras instituições, isso é uma coisa que a Unicinos preza bastante, né? Então, no meu próprio trabalho, no meu projeto, eu tenho como orientadora a Rochelle, né? Que é a decana da saúde, como co-orientadora a Sara, que é da gastronomia, e também um outro co-orientador, que é um professor da Universidade do Porto, lá de Portugal. Então, ele trabalha só com insetos. Então, basicamente, lá eles já produzem barrinha de cereal com insetos e vários outros produtos, as farinhas já. Então, isso é muito importante, sabe? Porque além de ser algo novo, mas ao mesmo tempo fora do Brasil já está um pouco mais... já é um pouco mais comum, né? Então é legal ter essa multidisciplinaridade assim, nos profissionais. Então, eu acabo aprendendo muito, é muito interessante, é bem legal. A gente tem uma atividade no curso que é as técnicas contemporâneas, né? E a professora Sara, responsável, sempre tenta trazer aí esses insetos, né? Porque é super bacana, né? E tá em alta aí com suas texturas, né? Sabores e suas técnicas que podem ser aí agregadas, né? Em cima desses insetos para estar aí alimentando o nosso paladar, né, nossas vontades aí de conhecer esses bichinhos que a princípio estão no ar aí, né, e a gente nunca pensou que estaríamos nos nossos pratos, né, sempre via aí outros países comendo esses insetos e nós aqui sempre fazendo cara feia, né, e nessa atividade com a professora Sara aí, se eu não me engano, eles produzem até farinha, pão com os insetos, né, então está agregando valor nutricional aí para esses alimentos, né? Com certeza, com certeza. Essa indústria, né, que a gente está falando, que é a do bem, né? É uma indústria boa que está trazendo aí alternativas, né? Novas tendências. Então é essa indústria que a gente quer, né? Porque a gente que a gente fala tanto sobre isso, para a gente, talvez para nós, né, seja um pouco mais claro, mas para quem não ouve falar, enfim, talvez esteja nos ouvindo justamente para também, né, adquirir mais sobre isso, mais conhecimento sobre isso, é essa indústria bacana que a gente quer, né, com todas essas técnicas aí que a gente tem e processos também industriais, né, que são legais, que não agridem o alimento, que mantém a estrutura e valor nutricional, como uma liofilização, por exemplo, né? A gente já tem muitos produtos do mercado liofilizados,
né, que é uma desidratação, mas muito melhor, né, no grosso modo falando. Então, a gente tem aí esse lado legal da indústria para falar, né, e o mestrado abre todas essas portas, né, ouvindo vocês aqui falando, nossa, muito legal, né, tudo que se gera, assim, de conteúdo e de conhecimento. Sim, os liofilizados hoje já estão aqui no mercado, enfim, aqui no Rio Grande do Sul, né? A gente tem algumas coisas aí de temperos, né? De ervinhas aí para estar ajudando aí a saborizar nossos pratos, né? Mas é uma técnica aí de desidratação muito moderna e assim que concentra esses nutrientes, né? Não, porque a técnica de desidratar aí com calor acaba se perdendo algumas coisas, né? Até mesmo os aromas aí, porque são partículas mais voláteis, né? Dos alimentos, então com aquecimento se perde um pouco, assim, esses aromas, né? E no liofilizado já é diferente, né? E ali ele vai a uma temperatura negativa de menos 40 graus em primeiro momento, depois passa pelo equipamento, né? E daí pelo processo de sublimação faz a desidratação. É uma técnica super bacana. Lembrei também que já tem até frutas liofilizadas aí vendendo no mercado, né? Com certeza, é muito legal porque vem uns snackzinhos de fruta, né? Então, como é uma desidratação a frio, então ela mantém o máximo de qualidade, de sabor. Então concentra, imagina, né? Concentrar todo o sabor da fruta em uma quantidade um pouco menor, assim. Então, quando tu come uma banana liofilizada, por exemplo, o boom que dá na boca, assim, a explosão de sabor é enorme, assim, né? E é doce, porque é o próprio açúcar da fruta, né? E fora que é uma das formas mais atuais e legais do bem, que né, a professora falou, em conservar o alimento. Então, essas ervas, assim, que vendem hoje liofilizadas, elas é só isso, não tem nada mais disso, é apenas a técnica. Então, nisso a gente aprende no mestrado também, apenas uma técnica que vai fazer conservar muito mais, então, durar mais, o sabor, manter todo o sabor, os benefícios, qualidades, e quando tu coloca num produto ou num prato que ele vai reidratar, volta basicamente ao que era antes, in natura. Então é muito, muito interessante mesmo. Exatamente. Com essa técnica dos liofilizados, tem artigos que fala aí de 40 anos de durabilidade, né? Se o alimento estiver aí numa embalagem correta, né? Para fazer ter essa durabilidade aí, mas é um tempo bem grande, né? Com certeza. Bastante tempo aí. Incrível. Eu lembro numa aula que uma professora chegou para nós assim e mostrou uma carne liofilizada, né? Então ela já tinha preparado, estava pronta assim, e ela liofilizou e embalou a vácuo depois, né? E claro, conservada de uma forma adequada, assim. Ela disse, essa carne aqui é uns mais de 20, 25 anos. E nós ficou olhando assim, mas será, né? E realmente, quando tu começa a estudar mais a fundo, ler artigos, entender como funciona a técnica em si, né? Aí tu percebe que realmente é possível. Então, acho que agregar essas tecnologias hoje é algo que facilita e ajuda muito, né? Principalmente na área de alimentos, assim. Sim. Isso aí. Não temos mais perguntas? Não, pessoal, eu vou deixar aqui para vocês, não estamos encerrando, né? Mas eu vou deixar aqui no chatzinho, aí onde vocês podem ter as perguntas, e vou deixar o link do curso de gastronomia, que vocês podem estar acessando lá e ter mais informações ainda sobre o curso, sobre o currículo, né? Os professores que atuam no nosso curso, aí um corpo docente bem robusto, todos com mestrado, né? Então, alguns já com doutorados. Então, tá super bacana o nosso corpo docente aí com todos os professores aí que atuam na área. Eu mesmo já tive restaurante aqui na Serra Gaúcha, então tenho essa experiência. Tive experiência fora aqui do Rio Grande do Sul, em São Paulo, trabalhei em São Paulo com alguns chefes. Então, uns professores, assim, todos bem qualificados, com um currículo bem robusto aí, interessante aí para o nosso curso de gastronomia, né? Então, eu deixo para vocês aqui o link do nosso curso e provavelmente aí a Lu e o William também podem estar adicionando aí esse link, né? Dos cursos de vocês, da nutrição e do mestrado profissional, né? Que é super bacana de estar conhecendo também.
essas atividades. Né? Então, pode falar. Eu coloquei aqui no chat aqui do lado, eu coloquei o nosso arroba do Instagram, tanto da nutrição quanto da gastronomia. Vou colocar também aqui do mestrado. Não sei se o Will quer escrever ali do lado, senão eu escrevo aqui também. A gente tem as nossas... Porque eu tô sem o isso aqui. Eu escrevo ali para ti. A gente tem as nossas redes sociais, né? Tanto Facebook quanto Instagram. Tem o site, como o Dudu disse, né? Claro que no site vocês têm mais informações em relação a currículo, né? Enfim, toda essa formalidade do curso. E lá pela rede social vocês têm acesso a fotos, né? Aos eventos, aos convites que a gente faz, né? Para vocês em relação às aulas abertas, tanto gastronomia, mestrado, nutrição, né? Todos eles. Então, ali pelas redes sociais dá para ter uma ideia mais visual, né, do que acontece nos nossos cursos. Então, é bacana também de entrar para dar uma olhada. Exatamente, a gente tem ali o Instagram da gastronomia, né? A gente está sempre aí adicionando aí sobre essas aulas abertas, que podem estar solicitando o link para participar dessas atividades, né? Agora, no mês de julho, a gente está com uma vez por semana, então semana que vem a gente vai ter aí a Carla Pernambuco na nossa atividade. Podem entrar lá no Instagram da Unicinos, da Gastronomia Unicinos, né, e solicitar, assim que divulgar essa atividade, solicitar o link, né, para estar apreciando aí um pouco da aula da gastronomia, né, como é que funciona, e também curtir nossa página, né, porque isso faz aí com que vocês recebam todas as atualizações que estão acontecendo lá. Então, é super bacana que vocês curtam aí a página do Instagram, do Facebook também, né? Porque até no Facebook aí a gente está sempre atualizando até solicitação aí de profissionais para restaurantes, né? Muitas vezes eles solicitam aí pessoas para o estágio, né? Então a gente está colocando da página do Facebook da gastronomia, né? Então está sempre atualizado conforme a gente vai recebendo aí as demandas, né? Exatamente, ali no mestrado também, a professora vai colocar o Instagram ali do mestrado da Unicinos, então é muito legal para vocês terem uma visão um pouco mais geral, assim, do que acontece lá, dos movimentos, e principalmente do próprio mestrado em si. Então ali vocês vão ter acesso ao link do curso e tal, então é muito legal, vale muito a pena ver e conferir. Realmente eu garanto para vocês que é um curso que vai expandir muito a mente de vocês e principalmente os conhecimentos, né? Então, acho que vale muito a pena conhecerem. E para quem ainda está indo para a graduação, também essas duas áreas que os professores comentaram são incríveis. Como eu mesmo vindo da gastronomia, eu comecei a ter um apego também agora com a nutrição por causa do mestrado. Então, realmente são áreas que são muito importantes hoje, assim. Então, com certeza, vocês vão estar muito bem acolhidos, independente da área que escolham. Obrigado, William. Obrigado aí pela essa fala aí tua. Com certeza, quando a gente faz a gastronomia e depois a gente faz mestrado, a gente tem aí um contato maior com a nutrição, né? Nos leva a querer também fazer o curso de nutrição, né? Porque é super bacana na gastronomia a gente aprende muitas coisas de técnicas, né? Exatamente, é vice-versa, né? A gente aprende as técnicas, a gente vê também alguma coisa de nutrientes, mas na nutrição a gente consegue aí ter toda essa visão dos nutrientes, enfim, né? De tudo que é benéfico à saúde, né? Que a gente pode estar juntando essas duas atividades, né? Tanto gastronomia quanto nutrição, né? Então isso é super bacana. Pegando o teu gancho, é um casamento, eu sempre digo, né, que é um casamento que sempre dá certo, assim, né, e a gastronomia junto com a nutrição, em qualquer área, né, de qualquer maneira, sempre vai agregar resultado, mas dentro, por exemplo, da gastronomia hospitalar, né,
a gente tem o resultado, assim, na cara, assim, né? Como se ele estivesse aparecendo, assim, de pronto. Por quê? Porque a gente vê a aceitação da dieta, né? Porque o tabu da dieta hospitalar é aquele de sem sal, sem cor, sem cheiro, sem nada, né? E quando a gastronomia vem, né, e agrega a arte numa dieta hospitalar, o ganho para esse paciente é muito maior, ele recupera o estado nutricional mais facilmente, daqui a pouco até o tempo de internação dele diminui, né? Então, eu sempre gosto de citar a área da gastronomia hospitalar como um exemplo de casamento feliz das duas áreas, né? Em função de o quanto está se agregando na recuperação através da dieta, dos nutrientes, mas da aceitação pelo visual, pelo aroma, né, daquela alimentação que o paciente tanto precisa e tanto quer, né? Não basta só ter nutrientes, tem que ser bonito aos olhos, tem que ter um cheiro maravilhoso. Então, é um casamento, né? É um casamento muito perfeito, assim, das duas áreas. E quando vocês dizem que né, gostariam de estar na nutrição, eu também, né, gosto muito de aprender, né, as técnicas, não tenho tantas técnicas como vocês, assim, mas claro, né, a gente aprende sempre, assim, nesse nosso encontro aqui, tenho certeza que todos nós aprendemos bastante, né, e então não tem como não falar de nutrição sem ter o olhar da gastronomia. Exato, né? E essa questão que tu comentaste aí de hospitalar, né? Nutrição, enfim, a gente teve aí atividades com o pessoal de hospitais, aí eu como professor, né? E alguns alunos puderam participar dessa atividade aí como auxiliar, né? E foram aulas aí com pessoas da cozinha, pessoas nutricionistas, né? E foi super bacana, eles adoraram, e enfim, é um relato aqui, né? E eles adoraram, estão aplicando várias técnicas, já que eles conheceram e aprenderam durante essa aula de extensão, né? Esse curso de extensão que a gente teve aí para o hospital, e é super bacana, né? Porque, imagina, né? A gente tem aquela questão aí de, a gente vai para o hospital porque precisa ficar lá, né, em observação em alguma questão aí de saúde, e tu recebe aquela sopinha, enfim, né, que o pessoal às vezes da cozinha não tem essa técnica, né, de trazer sabor aí, como no vídeo eu falei ali para, se vocês lembrarem, que eu falei, vou fazer um frango, né, se eu adicionar só o frango dentro daquele líquido, dentro da água, ele vai ter aquele sabor bem característico do frango. Agora, se eu trouxer ali, selar esse frango, trazer um dourado, né, fazer acontecer aí a reação de Maillard dentro dessa proteína, ou mesmo até dos vegetais, né, eu vou estar trazendo aí mais sabor, mais texturas também aí para esses alimentos, né, então é super importante as técnicas, né, até para alegrar aí o dia desse enfermo, né, dessa pessoa que está acamada aí no hospital, que trazer um pouquinho de conforto aí, né, a gente pode falar até aí do comfort food, né, nessa atividade aí do hospital aí, que é bem bacana aí para aliviar um pouco a tensão do que esse paciente está passando, né. É isso aí. Eu acho que por esse momento aí, se não temos mais nenhuma pergunta, né? Fiquem bem à vontade, se quiserem fazer perguntas, podem entrar lá nas redes sociais dos cursos, tanto do mestrado profissional em nutrição e alimentos, quanto da nutrição, fazer seus questionamentos, vão ter aí algum momento nessa semana aí com os coordenadores dos cursos, né? Para estarem num bate-papo. Quarta-feira eu vou estar aqui conectado novamente, para a gente estar tirando dúvidas novamente aí sobre os cursos de gastronomia. Então, fiquem bem à vontade, né, em participar desse baita evento aí que a Unicinos proporciona aí para todos, né, e agora nessa modalidade online aí, né, mas está sendo super bacana, estou adorando aí estar participando do Conecta Mais online, é super diferente, né. Muito legal. É isso aí.
Então, acho que a gente já vai se despedindo, né? Eu quero agradecer a parceria do Dudu, do William, né? Agradecer também aqui o apoio técnico do Rodrigo e da Priscila. Foi muito bom, né? Todo esse processo. Espero que vocês tenham gostado. E como a gente fez o convite ali no final da aula, né? Bora para a cozinha, cozinhar, cozinha e cozinhar, né? Enfim, brincar com os alimentos, né? E ser feliz, assim, com uma alimentação adequada, saudável, colorida, feliz, cheia de cor e nutriente. Muito obrigada, foi muito bom. Eu também queria agradecer a todos, principalmente pela parceria de vocês. Foi incrível, aprendi muito com vocês. E o convite, então, por estar representando o mestrado e a Unicinos nesse mega evento online, assim. Então, está sendo uma honra enorme e também acho que deixar essa mensagem, assim, para as pessoas focarem um pouco mais no alimento mesmo. E com certeza dá para fazer um alimento super saudável e riquíssimo em sabor. Então, acho que utilizando as técnicas corretas e a escolha correta dos alimentos, eu acho que com certeza dá para criar um prato lindo, bonito, super saboroso e que vai dar um prazer enorme que a própria gastronomia e nutrição e o mestrado podem trazer, né? Então, muito obrigado a todos, ao pessoal do suporte aqui também, que foi incrível, nos deu uma baita base. Então, muito obrigado. Qualquer coisa, ficamos à disposição de vocês. Tem as páginas dos cursos ali. E quem tiver a oportunidade, conheça um pouco mais de cada curso nos próprios sites deles, no Instagram, e vocês não vão se arrepender. É um baita multi-evento, assim, este do Unicinos Conecta. Então, aproveitem os próximos dias, que com certeza terão muito mais atividades e conversas e aulas que vão agregar muito no conhecimento de todos. Muito obrigado, uma boa tarde. Isso aí, muito obrigado também, aí faço as palavras de vocês as minhas aí, e que vocês possam estar aí brincando, modo de dizer, né, com os alimentos. Observem bem aí a textura, os sabores, os aromas, né, desses alimentos, que com certeza vão sair coisas boas nessas panelas aí, né? E com as técnicas e com o olhar da nutrição vai estar melhor ainda, com certeza, né? Muito obrigado, aproveitem esse evento da Unicinos aí, que o Conecta Mais, né? Fiquem bem à vontade e se possível, participem aí do dia, nessa semana aí toda aí que tivermos as atividades, né? Quarta-feira, como eu falei, estarei aqui com vocês novamente e fiquem aí com uma ótima semana e um ótimo evento para todos. Muito obrigado, até a próxima.